Olá, neste módulo vamos tratar de algumas orientações básicas aos terceiros sargentos recém-promovidos, concluindo o curso de formação de sargento turma 1 e 2. Orientações essas de fundamental importância para o convívio dentro e fora da unidade militar. O Batalhão de Polícia Rodoviária ele tem a honra de receber todos os concluintes do curso de formação e desejar sucesso na nova função. Os objetivos básicos dessas orientações trataremos os seguintes itens: conceituar a função de sargento, compreender a mudança da nova função, compreender a importância da constante atualização e, por fim, entender a importância da responsabilidade a partir de agora no exercício da nova função com o subordinado. Trataremos então da Lei 6.783, de 16 de outubro de 1974, lei essa, Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, o qual deixa claro, no artigo 36, a função dos subtenentes e sargentos. Os subtenentes e sargentos, eles auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento da tropa e no emprego de meios, quer na instrução, quer na administração. Também poderão ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar. E também vamos tratar do Código Disciplinar, aqui do Estado de Pernambuco, que foi publicado através da Lei 11.817, de 24 de julho de 2000, que dispõe sobre Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco e outras providências. Vamos falar apenas do capítulo 1, dos princípios gerais. Colocamos aqui o artigo 1º, para que os senhores tenham um entendimento e passe a ter o conhecimento necessário do Código Disciplinar Militar, a sua função. O artigo 1º ele diz: o Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco, ele tem a finalidade, ele tem por finalidade instruir o regime disciplinar dos militares estaduais, cabendo-lhe especificar e classificar as transgressões disciplinares militares, estabelecer ainda normas relativas à amplitude e aplicação de penas disciplinares, como classificar comportamento das praças, definir recursos disciplinares e suas formas de interposição, além de regulamentar as recompensas específicas no Estatuto dos Militares Estaduais. O artigo 2º, ele nos traz algo bastante relevante no convívio dos policiais militares dentro e fora da caserna. O artigo 2º, ele diz: o companheirismo e o respeito às leis são os principais valores a serem cultivados na formação e no convívio da família militar estadual, incumbindo aos mais graduados incentivar e manter a harmonia. Observe um detalhe. Ele diz: incumbindo aos mais graduados incentivar e manter a harmonia e a amizade entre os menos graduados, que lhes sejam subordinados, respeitada a hierarquia. Nós estamos pautados em dois pilares básicos da nossa instituição policial militar: a hierarquia e a disciplina. O artigo 3º ele fala da civilidade, sendo parte da educação militar, que é de interesse prioritário para a disciplina consciente. Lembre-se sempre dessa palavra, desse jargão: disciplina consciente. Nós temos que ter a disciplina consciente. E no artigo 3º ele enfatiza com bastante prioridade, sendo o dever de todos os integrantes das organizações militares estaduais, que a abreviação OME, Organização Militar Estadual, em serviço ou não, tratarem-se mutuamente com urbanidade. Urbanidade, respeito. E não esquecer também dos dois pilares básicos, que é a disciplina e a hierarquia. O parágrafo 1º, ele nos traz a seguinte expressão:
O militar mais graduado, ele deve tratar os subordinados com educação e justiça, interessando-se pelos seus problemas, e o militar menos graduado, ele deve tratar com respeito e deferência os militares a quem estiver subordinado. Observe que o militar mais graduado, você, a partir dessa promoção de terceiro sargento, você vai ter sob seu comando o cabo e o soldado. Não obstante de que você tem que ter ali o discernimento e procurar resolver, auxiliar o menos subordinado da melhor forma possível. É numa orientação, quer também na correção de atitudes, enfim, você tem esse papel fundamental a partir de agora. O parágrafo 2º, ele diz que as demonstrações de educação, cortesia e consideração expressada entre os militares estaduais devem ser dispensados aos civis e militares de outras organizações nacionais e internacionais, como diz, nacionais ou estrangeiras. O parágrafo único, ele nos traz que no exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica. A partir de agora, você será o espelho da sua tropa, o espelho dos seus subordinados. Prestem atenção, observe a sua postura, observe a forma de se dirigir ao menos graduado, ao civil, a qual você está prestando serviço à sociedade. Nós que fazemos parte do batalhão rodoviário, o atendimento com excelência ao usuário, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a manutenção e a coesão do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Então, esse material estará disponibilizado no final desse curso para que vocês tenham acesso e, vez ou outra, observe, leiam, discutam, debatam entre si. Se tiver dúvidas, vocês têm um material excelente para ser consultado. O artigo 4º, para os efeitos deste código, todos os titulares da OME, a exemplo dos comandantes, chefes e diretores, serão aqui tratados unicamente como comandantes. O artigo 5º, ele diz: a hierarquia militar das OME é a ordenação de autoridade em níveis diferentes por postos e graduações. É mistério que, quando ingressamos na corporação, sabemos a divisão de postos e graduações. Postos aos oficiais e graduações às praças. O parágrafo 1º, ele diz: a ordenação de postos e graduações obedece ao disposto nos estatutos dos policiais militares do Estado. O respeito à hierarquia, ele é consubstanciado no espírito do acatamento às ordens emanadas em sequência à autoridade hierárquica. Então não há dúvidas de que a disciplina e hierarquia são os dois pilares que sustentam a nossa instituição, a nossa corporação Polícia Militar. Parágrafo 1º, ele fala das manifestações essenciais da disciplina militar. Ele elenca em alguns incisos os quais vamos trabalhar, vamos comentar. O inciso 1º, ele fala da correção de atitudes, a obediência pronta às ordens legais dos superiores hierárquicos, a dedicação integral ao serviço, a colaboração espontânea à disciplina coletiva e a eficiência da instituição, a consciência das responsabilidades, a rigorosa observância das prescrições regulamentares e o respeito à continuidade e à essencialidade do serviço à sociedade. Então, esses incisos que eu acabei de citar
são manifestações essenciais à disciplina militar. Você, como sargento, vai chegar algum momento em que você terá que fazer algumas correções de atitudes do seu subordinado. É chamar a atenção de uma forma em que ele entenda o fiel cumprimento do regulamento e, por não dizer, também da educação. O parágrafo 2º, ele nos fala que a disciplina e o respeito à hierarquia, ele deve ser mantidos permanentemente. Observem, a disciplina, o respeito, a hierarquia, ela deve ser mantido permanentemente pelos militares da nativa e da inatividade. Não quer dizer que o policial militar, que ele está na inatividade, que ele deixa de ser militar. O próprio regulamento, ele diz que o Código Disciplinar Militar, ele só cessa ao militar quando ele vem do seu falecimento, quando ele vem a falecer. Enquanto ele estiver em vida, ele cumpre, ele está sujeito a cumprir o disposto no regulamento e no Estatuto da Polícia Militar de Pernambuco como um Código Disciplinar Militar. Na emissão e no cumprimento de uma ordem, cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas consequências que dela advierem. Parágrafo 1º. Cabe ao subordinado que recebeu uma ordem solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento, cumprindo o militar que emitiu, tender à solicitação, confirmando-se necessário, até por escrito. Ao executante que transgredir no cumprimento de uma ordem recebida, caberá a responsabilidade pelos seus excessos e omissões que vier a cometer. Ou seja, você, ao emitir uma ordem ao seu subordinado, ele será responsável ali pelos seus excessos e omissões. O decreto que nós vamos falar agora é conhecido como o RCONT, o Regulamento de Continência, que nós observamos lá no Estatuto, na norma do Exército Brasileiro, que serve para todas as corporações militares. Aí vamos falar da continência, da saudação. Então, essas orientações básicas, ela tem um papel fundamental também de que o policial militar, ele saiba fazer os movimentos de braço, movimentos com arma, ordem unida, porque na verdade o tempo passa, mas as honras militares, elas permanecem ainda para ser cumpridas. Então, o capítulo 3º do decreto, ele fala das continências. O artigo 14, ele diz que a continência é a saudação prestada ao militar e pode ser individual ou da tropa. Você que estará à frente de uma fração, você será o responsável para apresentar aquela fração, aquela tropa, ao superior hierárquico. E para isso, o regulamento de continência, ele é bem enfático enquanto a sua apresentação pessoal. A continência, ela é impessoal. Ela visa a autoridade e não a pessoa. O parágrafo 2º, ele também nos diz que a continência, ela parte sempre do militar de menor precedência hierárquica, em igualdade de postos ou graduação, quando ocorrer dúvida sobre qual seja de menor precedência e que deve ser executada simultaneamente. Por exemplo, você, terceiro sargento, quando você vai passar por outro sargento, também terceiro sargento de igual graduação, você não sabe ali quem é o mais antigo. Então, o regulamento, ele nos diz que a continência ou a saudação, como eu falei aí, que é impessoal, ela deve ser procedida simultaneamente. Então, passando por um sargento, um outro sargento que você deseja cumprimentar, que o cumprimento do militar é a continência, simultaneamente o sargento, ele deve se cumprimentar através da continência. Todo militar, ele deve
obrigatoriamente retribuir a continência que lhe é prestada. Se uniformizado, ele presta a continência individualmente. Se em trajes civis, responde com o movimento de cabeça, com o cumprimento verbal ou descobrindo-se, caso esteja de chapéu. Quando você observa que adentrou um oficial e você está naquele estabelecimento ali comercial, seja numa padaria, seja no supermercado, e você ao reconhecer, você pode cumprimentar, você deve cumprimentá-lo, assim, caso você o conheça e reconheça como oficial ou superior hierárquico, com um movimento, né, de cabeça, né, saudando ali de uma forma respeitosa, conforme o parágrafo 3º ele nos remete a fazer. Então, lá fora, no mundo paisano, você também tem a responsabilidade, caso haja identificação, de prestar as devidas continências respeitosas ao superior. Os 3 elementos essenciais da continência individual são a atitude, o gesto e a duração. Atitude, postura marcial, comportamento respeitoso e adequado às circunstâncias e ao ambiente. Observe a sua conduta, o seu comportamento, a sua postura faz ali parte daquele momento em que você vai prestar as devidas continências. O gesto, conjunto de movimento do corpo, braços e mãos, com ou sem armas, e por não dizer também o gesto de cabeça. Duração, o tempo durante o qual o militar assume a atitude e executa o gesto acima referido. O militar, para se apresentar a um superior, ele aproxima-se deste a uma distância de um aperto de mão, toma a posição de sentido, faz a continência individual como prescrita neste regulamento e diz em voz alta, voz claramente audível, seu grau hierárquico, nome de guerra e organização militar a que pertence, ou a função que exerce se estiver no interior da sua organização militar. Ele desfaz a continência, diz o motivo da sua apresentação, permanecendo na posição de sentido até que lhe seja autorizado tomar a posição de descansar ou à vontade. Vou fazer uma rápida demonstração da apresentação individual, da minha apresentação pessoal diante do meu superior hierárquico. Como falamos no artigo 41, a distância será de um aperto de mão. Eu irei tomar a posição de sentido, conforme descrito no regulamento de continência. Eu vou usar uma voz clara e audível, não preciso, a uma distância de um aperto de mão, eu gritar e dizer meu grau hierárquico, a minha função. Não. Tranquilo. Marcialidade, postura, posição de sentido, tá? Eu vou dizer ali meu grau hierárquico, nome de guerra, organização militar. Então, por exemplo, 3º sargento, vocês agora recém-formados, trabalha na seção de planejamento. Suponhamos que sargento Fídias, ele vai se apresentar como integrante ali da 3ª seção de planejamento. Então ele vai chegar, tomar a posição de sentido, elevar a palma da mão estendida, ó, dedos alinhados, fechados, e vai fazer a sua devida apresentação. 3º sargento PM Fídia, é nesse tom de voz, 3º sargento Fídias. Se ele estiver fora da unidade, 3º sargento PM Fídias BPRV, se apresentando. Tranquilo? Então, essa forma de apresentação, atitude, gesto e duração. A duração vai depender
tá? O tempo que você estiver falando aqui, para logo posterior desfazer a continência, dizer qual o motivo. Após ali aquela sua apresentação, o superior hierárquico ele vai pedir para que você descanse, então você toma a posição de descansar, ou ele pode dizer à vontade. Então, à vontade no meio militar é posição de descansar. Ok? Então, posição sentido. Subtenente PM Rômulo, auxiliar da seção de instrução, apresentando a sala de aula para instrução, sem alteração. Essa é a apresentação. Ok? Então, nada de chegar de uma forma relaxada e dizer: permissão, sargento fulano de tal. Não, não é assim. Postura, marcialidade, atitude, gesto e duração. E de uma forma enérgica. Terceiro sargento PM, função, apresentação. Então, nessas orientações básicas, é necessário que temos que falar desse assunto, porque no decorrer do tempo a tendência é relaxar na apresentação pessoal, relaxar na apresentação da tropa. Enfim, a continência ela é o sinal de respeito da apresentação pessoal e ela não está relacionada à pessoa, ela é impessoal e sim à autoridade a que é destinada. O artigo 42 ele ainda diz que para se retirar, né, após a apresentação, após ter tido ali uma palavra, uma orientação, né, uma ordem, um esclarecimento de um superior hierárquico, fazer a continência idêntica à apresentação, pede permissão ali para se retirar e faz o procedimento de meia volta após ser concedida, né, você faz a meia volta e rompe marcha com o pé esquerdo. Então não mudou, ok? Então você faz a sua apresentação e depois, para se retirar do superior hierárquico, caso oficial, você desfaz a continência, pede permissão e dá meia volta e rompe com o pé esquerdo. A seção de instrução ela deseja a todos os sargentos sucesso na nova função. Esse é apenas um resumo de um fragmento de assuntos pertinentes à caserna, que renasce em cada um o desejo de aprimoramento dentro da mais nova função de sargento da Polícia Militar. Ser sargento significa, além das prescrições previstas nas leis e decretos, o líder, aquele militar que está à frente dos seus subordinados, preocupando-se com os seus problemas, buscando soluções, auxiliando e complementando as atividades dos oficiais. Falaremos agora das particularidades do serviço do Batalhão Rodoviário para os comandantes de postos e patrulhas. Então você, recém-promovido, terceiro sargento, com certeza irá comandar postos e patrulhas. Então, para isso, segue as orientações aqui da seção de instrução. Falaremos agora das particularidades do serviço do Batalhão Rodoviário em relação ao comando de postos e patrulhas. Ao assumir o serviço, tanto no posto de serviço fixo como na patrulha, você será responsável, ao assumir o serviço, de verificar todas as alterações, confrontando essas alterações com um livro de passagem de serviço. Conferir todo o material carga, bem como os veículos presentes ali no pátio do posto, que foram alvos das remoções pelas fiscalizações rotineiras. Fazer o livro de serviço, nele constando toda a alteração que ocorreu no decorrer da jornada, incluindo os veículos que foram liberados, que tiveram essa liberação realizada pela SSTA. Fazer também constar no livro a identificação pessoal do pessoal ali externo
que trabalhou no posto durante a jornada de serviço, como, por exemplo, os servidores de outros órgãos, a exemplo do IMETRE, funcionários de empresas de pesquisas, que tudo deve ser devidamente autorizado pelo comando do batalhão, via P3 e comandante das companhias. Proibir a permanência de pessoas não autorizadas ao posto. A chave da armaria, ela deve ficar com o comandante do posto ou na sua saída para atendimento a alguma ocorrência ao seu auxiliar direto, após conferir na assunção do serviço todo o armamento e munição, conferindo com a relação do material carga pertencente àquele posto ou àquele material carga daquela patrulha rodoviária. Você deve priorizar também, na assunção do serviço, o cadastramento junto ao CIODES, bem como o PC-18, que é a nossa central, buscando informações juntas à central acerca das ordens de serviços para execução durante a jornada ali do seu serviço. Orientar ao motorista da equipe, verificar todas as alterações da viatura, bem como o mapa de abastecimento, advertindo a ele a responsabilidade de manter a limpeza e a higienização, não eximindo ali ao motorista comunicar a qualquer alteração no decorrer do serviço, comunicação essa que deve ser feita verbalmente e por escrito. Elaborar o quarto de hora após as 22 horas, exigindo que a permanência seja composta de 2 policiais devidamente uniformizados, munidos de colete balístico, armamento individual, que no caso PT 40.40, e a arma longa se dispuser naquele posto. Também observar as ordens de serviço, os cartões de programas, orientando ao efetivo que sairá para o patrulhamento e ocorrências de acidentes de trânsito, utilizarem todo o material de sinalização disponível na viatura. Toda a nossa viatura, ela é composta de um material rodoviário, kit rodoviário. Esse kit, ele é composto de 2 lanternas de sinalização, 3 sinalizadores intermitentes na cor amarela ambar, 2 capas de chuva, no mínimo 5 cones refletivos, spray marcador para fazer a amarração dos veículos ali envolvidos no acidente, fita de isolamento. Então, esse material ele é carga da viatura. Então, esse material é um kit rodoviário que deve ser conferido e mantido em condições para pronto emprego. O comandante do posto e patrulha também ele é responsável pelo envio de material, após o final do serviço, como os relatórios, os autos de infrações, os ARVCs, que são os autos de retirada de veículos de circulação, CNHs, CRLVs, toda a documentação que foram geradas ali durante a jornada de serviço, comprovante de abastecimento, as informações, as comunicações, tudo tem que ser repassado, além das ocorrências de grande vulto, ao PC-18 e à SSTA. Toda alteração de vulto deve ser seguida a ordem hierárquica. O graduado de operações, PC-18, caso não consiga entrar em contato com o graduado de operações devido à extensa área de fiscalização, entrar em contato com o oficial de supervisão. Lembrando também que toda ocorrência ela deverá ser precedida da resenha com início e finalização da ocorrência. Uma orientação básica antes de assumir o serviço, converse sempre com toda a sua equipe, delegando tarefas, sempre orientando que cada um assuma as suas respectivas responsabilidades durante o serviço. Lembre-se, você é o espelho da tropa. O espelho da tropa, ele vem do comando. Então, o mais importante é voltar para casa.
finalizamos aqui mais esse módulo.